Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o manejo das arritmias no pronto-socorro. Para iniciar essa aula, vamos separar em bradiarritmias e taquiarritmias. Então, começando pelas bradiarritmias. São distúrbios do ritmo cardíaco, no qual o paciente apresenta uma frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto. Primeiro passo, então, quando você está atendendo em um ambiente de pronto-socorro, é constatar se o paciente tem essa frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto. Então, o eletrocardiograma é fundamental para avaliar qual tipo de bradicardia o paciente se encontra. Frente a isso, são 4 possibilidades. Bradicardia sinusal, o paciente vai ter um ritmo sinusal, porém bradicárdico. Os bloqueios atrioventriculares de primeiro grau, como você vai ver isso no eletro? Você vai ver um intervalo PR aumentado, o BAV de segundo grau, MOBS tipo 1 ou tipo 2, que a gente vai observar no eletro 2 ondas P bloqueadas, e o BAV de terceiro grau ou bloqueio atrioventricular total. Lembrando que as bradiarritmias mais avançadas são o bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBS tipo 2 e o BAVT. Mas vamos supor que você ficou na dúvida qual tipo de bradiarritmia. Você pegou o eletro, não sabe se é um BAV MOBS tipo 2 ou um BAV total, por exemplo. Não tem problema, pessoal. O importante é a gente avaliar os critérios de instabilidade. Então vamos lá. O próximo passo, então, é coletar uma anamnese para avaliar se os sintomas que o paciente relata é secundário à bradicardia. E quais são os sinais e sintomas que definem os critérios de instabilidade causado pela bradicardia? São hipotensão arterial, sinais de insuficiência cardíaca aguda, dor torácica e alteração do nível de consciência. Então, pessoal, se houver algum desses 4 critérios de instabilidade, a indicação é a gente começar, uma tentativa de reverter essa bradicardia com atropina. A gente faz a dose de 0,5 mg, a gente pode repetir em 3 a 5 minutos, usando uma dose máxima de 3 mg. E se a atropina for ineficaz, a indicação vai ser o marcapasso transcutâneo. Ou você pode usar dopamina ou epinefrina para você ganhar tempo para transferir esse paciente, até você conseguir transferir para um ambiente que a gente vai conseguir implantar um marcapasso transvenoso e posteriormente até um marcapasso definitivo. É importante todo plantonista que está no pronto-socorro lembrar das causas de toxicidade por drogas que causam as bradiarritmias. Então, os 3 medicamentos principais são os beta-bloqueadores, e o que a gente vai usar como antídoto é o glucagon. Segundo, bloqueador de canal de cálcio, a gente usa para reverter isso o gluconato de cálcio e a digoxina, que hoje em alguns serviços a gente tem o anticorpo anti-FAB, que é um anticorpo anti-digoxina. É só seguir esses passos, pessoal, que você vai brilhar na condução do paciente bradicárdico. Então vamos entrar agora nas taquiarritmias. A gente vai dividir as taquicardíacas em QRS estreito e QRS alargado. Vamos começar com as taquiarritmias de QRS estreito. São taquiarritmias caracterizadas por uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto
e um QRS menor do que 120 milissegundos, ou menor do que 3 quadradinhos. E quais são os tipos das taquiarritmias de QRS estreito? Taquicardia sinusal, você vai ver um ritmo sinusal e uma frequência acima de 100 batimentos por minuto. Segundo, temos a taquicardia atrial, que é uma taquicardia de ativação atrial regular, de foco não sinusal. A gente vai ver onda P não característica de ritmo sinusal. Por exemplo, uma onda P negativa nas paredes inferiores, né? Uma onda P negativa em D2, D3 e AVF. E uma frequência atrial entre 120 a 240 batimentos por minuto. Terceiro, tem a taquicardia atrial multifocal. Nós vamos ver no eletro um ritmo atrial irregular, com pelo menos 3 ondas P's diferentes na mesma derivação. Quarta, temos a taquicardia por reentrada nodal, que é uma taquicardia supraventricular paroxística mais comum em mulheres e pessoas jovens. E o que a gente vai ver? Vai ver uma P retrógrada muito próxima ao QRS. Como que a gente vai ver isso no eletro? O eletro vai mostrar pra gente uma pseudo-S em D2, D3 e AVF e um pseudo-R, um R' na derivação em V1. E a quinta é a taquicardia por reentrada atrioventricular. Nesse tipo de taquicardia, nessa arritmia, o paciente tem uma via acessória. Flutter atrial. Flutter atrial a gente vai ver ondas Fs serrilhadas, podendo o intervalo RR ser regular ou irregular. Geralmente a frequência atrial é de 250 a 350 batimentos por minuto. É um circuito, pessoal, de macro reentradas. Depois a gente tem a fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma atividade elétrica atrial desorganizada, com uma frequência atrial alta, de 400 a 700 batimentos por minuto, e a resposta ventricular é variável. A linha de base ela pode se apresentar isoelétrica com irregularidades finas. Então no eletro a gente vai ver uma ausência de onda P, ondas Fs e um RR irregular. Então, pessoal, essas são as principais taquiarritmias com o QRS estreito. Mas aí você pode falar, Amanda, mesmo assim, eu ainda estou inseguro e estou com medo de não conseguir diferenciar essas principais taquiarritmias no pronto-socorro. Não tem problema. O importante, mais uma vez, é avaliar se o seu paciente está instável ou estável, independente do tipo da taquiarritmia. E quais são esses critérios de instabilidade? Esses a gente tem que ter em mente na ponta da língua. São eles: o primeiro, hipotensão arterial; segundo, sinais de insuficiência cardíaca; terceiro, dor torácica; e o quarto, alteração do nível de consciência. Por quê? Porque se tiver com esses critérios de instabilidade, a conduta frente a essa taquiarritmia é a cardioversão elétrica imediata. E se o paciente estiver estável, aí você pode agir com mais calma e tranquilidade, discutir com algum colega seu de plantão. Você pode começar com uma manobra vagal. Se essa manobra vagal for ineficaz, o próximo passo é realizar a adenosina. A dose a gente usa de 6 mg, podendo repetir a dose em 5 minutos. E se a adenosina for ineficaz, a gente pode fazer uma tentativa com beta-bloqueador venoso ou verapamil e diltiazem. O importante é não esquecer os critérios de instabilidade. Agora vamos entrar nas taquiarritmias de QRS alargado. As taquicardias de QRS alargado se caracterizam por uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto e um QRS maior ou igual a 120 milissegundos, ou contando 3 quadradinhos no eletro. E quais são os tipos de taquiarritmia de QRS alargado? Primeiro, é a taquicardia ventricular, que é a principal causa. Segundo, temos a taquicardia supraventricular com um bloqueio de ramo prévio. Terceiro, taquissupra com aberrância. E a quarta, a taquicardia atrioventricular antidrômica. E a gente pode ter também uma FA com pré-excitação. A maior dificuldade frente a essas taquiarritmias de QRS largo é o diagnóstico diferencial
entre TV, que é a taquicardia ventricular, e a taquissupra com aberrância. Agora, pessoal, 8 em cada 10 casos de taquicardia com QRS largo são TV, são taquicardia ventricular. Então, na dúvida, por ser um prognóstico pior, na dúvida a gente trata como se fosse uma TV. Para diferenciar entre TV e taquissupra com aberrância, a gente faz os critérios de Brugada. Porém, na abordagem das taquicardias com QRS largo na emergência, é importante observar novamente os critérios de instabilidade. E quais são? São os mesmos: hipotensão arterial, sinais de insuficiência cardíaca aguda, dor torácica e alteração do nível de consciência. Se houver algum desses critérios frente a uma taquicardia de QRS largo, proceda à cardioversão elétrica imediata. Se o paciente estiver estável, a gente pode considerar o uso de algum antiarrítmico. O mais usado é a amiodarona, podendo ser usado também a procainamida e o sotalol. É isso aí, pessoal. A principal mensagem da aula das taquicardias com QRS largo é quando você está diante de uma taquicardia de QRS largo, a gente deve considerar como sendo uma taquicardia ventricular até que se prove ao contrário. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Fala de novo, olha pra cá. Obrigada, pessoal. Até a próxima.